Bom, gente, vamos dar início então à gravação da quarta aula do Clube de Revista aqui do Hospital Júlio Kubitschek, né? Hoje eu vou apresentar uma meta-análise comparando o efeito do Bubble CPAP com o CPAP convencional e no final da apresentação do artigo eu vou dar algumas informações sobre a minha percepção sobre essa meta-análise, né? Que também é fruto da discussão que eu vou ter com os residentes aqui dentro da unidade. Então, começando a apresentação do clube de revista, né? O artigo é esse, né? Que é o Bubble versus Other Continuous Positive Air Pressure Forms. A referência bibliográfica está descrita aqui embaixo, né? É um artigo muito interessante em que eles comparam, né, como desfecho primário, a falência do CPAP, né? Compara a falência do CPAP Bubble que é o CPAP em selo d'água, né? Com o CPAP no aparelho convencional, no ventilador, né? Eu vou mostrar quais são os dados que eles obteram e no final a gente discute a respeito desses achados, tá bom? Um resumo, então, foi uma revisão e meta-análise comparando o desfecho de curto prazo entre bebês tratados com Bubble CPAP e outras formas de CPAP, incluídos estudos experimentais prospectivos, publicados entre 95 e 2018, comparando essa modalidade de tratamento em menores de 37 semanas. Eu queria só ressaltar que são estudos, né, publicados a partir de 95, né? Quem trabalha com neonatologia sabe que a especialidade modificou muito nos últimos anos, né? A gente tem dado uma importância muito maior ao CPAP, ao uso precoce do CPAP. A gente tem novas formas de administração surfactante. Então, é óbvio que a gente não pode desprezar a experiência, né, e os dados anteriores, mas a gente tem que avaliar também que, né, os dados eles vão modificando de acordo com que a nossa experiência vai mudando também. Apesar dos avanços em neonatologia, os índices de broncoesplasia pulmonares permanecem altos, né? A broncoesplasia é uma pedra no sapato mesmo do neonatologista. A gente tem índices muito altos, né? Todas as unidades de cuidado neonatal, né, intensivo sofrem com isso. E toda vez que a gente tira crianças de idades gestacionais menores, né, a dependência de oxigênio ela fica mais evidente. Tá? O esforço para melhora das técnicas de ventilação não invasiva permanece, com o uso do CPAP prevenindo falência respiratória e morte nos recém-nascidos prematuros. O CPAP aumenta a capacidade residual funcional, sustentando a permeabilidade das vias aéreas e garantindo a troca gasosa. E o CPAP pode ser tanto de fluxo contínuo, né, que é o CPAP em selo d'água, o CPAP que a gente usa no ventilador convencional, ou o CPAP de fluxo variável, que é o Infant Flow Driver. A simplicidade do CPAP em selo d'água e a experiência no seu uso geram muito interesse no seu estudo. Revisão recente mostra a superioridade desse método frente a outros, tanto na segurança quanto reduzindo a necessidade de ventilação mecânica. Tá? Como essas duas informações eu achei importantes, eu coloquei a referência bibliográfica delas aqui nesse slide. Tá? Então, essa primeira referência é essa aqui, e outro estudo, né, outra revisão, mostrou menor falência de CPAP em países subdesenvolvidos, né, do Bubble CPAP, e é essa referência bibliográfica aqui de baixo. Então, eles ressaltam, né, no artigo que o CPAP, né, em selo d'água ele é simples e barato, né, revisões sistemáticas anteriores mostram, né, que ele tem um índice de falência menor do que outras formas de CPAP, tá? Então, eles resolveram atestar isso com um estudo, né, para poder comparar mesmo o grau de desenvolvimento entre os países, para poder saber se o uso do selo d'água ele é tão positivo em países com um grau de desenvolvimento maior e menor. Então, os métodos. Foi uma revisão e meta-análise de estudos experimentais randomizados, prospectivos, comparando as formas de CPAP. Foram incluídos estudos de 95 a 2018. O grupo controle incluía os estudos em que prematuros recebiam Bubble CPAP como terapia inicial para doença de membrana hialina, ou como suporte após extubação ou retirada de outras formas de ventilação não invasiva em qualquer momento da primeira internação da UTI neonatal. E o grupo de comparação foram os estudos que incluíam outras formas de administração de CPAP ou sua combinação. Tá? O desfecho primário era a falência de CPAP, definido por necessidade de uso de ventilação não invasiva, né, com frequência respiratória, ou ventilação mecânica durante os primeiros 7 dias. E os dados secundários eram mortalidade anterior à alta hospitalar,
broncodisplasia pulmonar, desfecho fisiológico, né, como pressões medidas ao nível da faringe e esôfago, esforço respiratório, avaliado por qualquer outro método objetivo de score de avaliação, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, dia de CPAP, dia de ventilação mecânica, lesão nasal e síndrome de escape de ar e total de dias de internação. Os estudos elegíveis foram avaliados quanto ao risco de viés usando a Cochrane Collaboration Tool, classificados como baixo, incerto ou alto risco de viés, e avaliados estatisticamente a heterogeneidade dos estudos, excluídos os que não apresentavam um índice adequado. Foi programado a análise de subgrupos para idade gestacional menor de 32 semanas, uso primário e secundário de CPAP, e CPAP selo d'água versus CPAP ventilador versus CPAP fluxo variável. Foi avaliar também o impacto no país de publicação conforme seu grau de desenvolvimento econômico. Eu queria só enfatizar esse dado aqui, né, que foi uma análise para o subgrupo de idade gestacional menor de 32 semanas, sendo que grande maioria dos pacientes de broncodisplasia pulmonar, eles têm idades gestacionais muito baixas, né? A gente tem uma quantidade grande de pacientes de 24, 25, 26 semanas que são os que desenvolvem mesmo a broncodisplasia pulmonar e as outras complicações da prematuridade, né? Que não tem essa descrição dessa diferenciação por idades gestacionais mais baixas do que 26 semanas. Tá? Então, essa classificação pelo risco de viés, né? Quando eles avaliaram aqui, a gente tem o risco de viés incerto ou alto risco de viés para essas informações, né? Então, sobre randomização, alocação, né? Sobre o estudo duplo cego, tá? E eles não encontraram risco de viés grande, o risco de viés é baixo, tá? A respeito dos dados de desfecho e da seleção de pacientes. Tá? Então, os resultados foram 978 estudos. Desses 978 estudos foram incluídos 21 na meta-análise, 19 para todos os desfechos e 12 para o desfecho primário. Essa aqui é a descrição do artigo a respeito dos estudos que foram encontrados, né? E no final a quantidade de estudos que foram achados para os dois tipos de desfechos. Tá? O desfecho primário teve um N de 1.194 pacientes, né, que o desfecho primário era falha do CPAP nos primeiros 7 dias e teve diferença a favor do bubble CPAP nos nenéns maiores de 28 semanas. E o número necessário para tratar foi 17. Tá? Isso, eu gostei de ressaltar isso aqui porque a gente vê que você precisa de intervir em 17 crianças para poder o desfecho do bubble CPAP ser favorável. E a gente tem as interferências ainda dos fatores de análise, né? Como só o paciente ter sido passado para VNI é um índice de falência do CPAP. Às vezes os pacientes que estão no CPAP, no ventilador convencional e fazem uma apneia, ou tem algum outro tipo de questão, a gente vira o botão, a gente dá a frequência respiratória, o paciente é colocado em ventilação invasiva, né, e é considerado como falência de CPAP. Né? O desfecho secundário, o bubble CPAP não teve a diferença entre mortalidade, broncodisplasia, frequência cardíaca, frequência respiratória e síndrome de extravasamento de ar. Teve 2 vezes mais chance de lesão nasal, somente o estudo descreveu o esforço respiratório e nenhum as pressões transmitidas, tá? Na hipofaringe. Não houve diferença estatística quando comparado ao país de origem, tipo de CPAP usado no grupo controle ou risco de viés. Tá? Só voltando então a essa questão aqui, como a gente viu que o índice de lesão nasal ele aumentou com o bubble CPAP, unidades que têm uma taxa de falência de CPAP baixa e um alto risco de lesão nasal, provavelmente não se beneficiariam tanto do bubble CPAP, mas unidades que conseguem ter um controle do nariz muito bem feito, que tem um índice de machucado no nariz menor, o bubble CPAP parece que ser bem efetivo. Então, a discussão proposta pelo artigo, a meta-análise demonstra uma menor incidência de falência do bubble CPAP sobre outras formas de CPAP. Pode ser que seja somente sobre o CPAP do ventilador e não de fluxo variável. Não há variação quanto à mortalidade de broncodisplasia pulmonar e a maior incidência de lesões do septo nasal. Tá? A gente vê na análise desse estudo que, a respeito da falência de CPAP, a gente tem a curva é bem favorável ao bubble CPAP, então se a intenção for manter o paciente em CPAP, o paciente maior de 28 semanas,
sem ter que passar ele para ventilação não invasiva ou ventilação mecânica, aparentemente o Bubble CPAP ele é uma alternativa adequada para isso. Tá? Sobre os desfechos secundários, a gente vê, né, que a gente tem uma maior quantidade mesmo de lesão do nariz, tá? Com efeito estaticamente significativo. Mesmo excluindo os artigos com alto risco de viés, foram usados artigos com risco indefinido, foram incluídos artigos de desenhos diferentes, sem aleatorização e de resultados diversos, e não foram incluídos fatores de confusão dos resultados encontrados. Tá? Então, pelos autores, o que eles acham que esse artigo, né, a adição desse artigo, foi mostrar que o Bubble CPAP tem menor risco de falência, apesar dele ter maior risco de lesão nasal, tá? E que não teve diferença estatisticamente significativa entre mortalidade e broncoespasmia pulmonar. Eu acho que esse recado é um recado bom a respeito desse artigo. O Bubble CPAP parece ter menos risco de falência, além do baixo custo. No meu ponto de vista, o maior benefício do Bubble CPAP, disparadamente, é o custo, que é baixo, você pode fazer em qualquer lugar. Se você tiver um profissional médico de fisioterapia, de enfermagem, né, treinado a montar um Bubble CPAP, isso salva a vida de um nenenzinho prematuro que nasceu num lugar que não tem um ventilador mecânico. Só que exige um cuidado maior na prevenção de lesão de septo nasal. Bom, vendo então a descrição do artigo, eu separei alguns pontos negativos e alguns pontos positivos a respeito dessa discussão. Tá? Dos pontos negativos, eu acho que a gente ficou... tem algumas outras variáveis que a gente tem que discutir a respeito do tipo de CPAP. Né? O tipo de pronga que é utilizado, né, como uma variável que aumentou pelo Bubble CPAP é a lesão de septo nasal. A gente tem que ver se o CPAP em pronga, né, influenciou nisso, se as unidades que usam, né, que variam o CPAP em pronga com a máscara, né, máscara facial, máscara nasal, se teve uma diferença estatística a respeito disso. Né? Tem que ver que o dado principal foi a falência do uso do CPAP, né? Sendo que, no meu ponto de vista, o que interfere mais e a preocupação maior é a diminuição da broncoespasmia pulmonar e da mortalidade, que por essa meta-análise não teve comprovação de benefício a favor do Bubble CPAP. Né? E tem a questão prática mesmo, né, de quem é acostumado a fazer o Bubble CPAP, que é acostumado ao CPAP com ventilador convencional. Né? Quem está com ventilador convencional, né, vira o botão da frequência com muito mais facilidade, então pacientes que têm idades gestacionais menores, têm maior risco de apneia, às vezes, né, nos casos de apneia, ou mesmo para poder evitar a falência de extubação. É mais comum que a gente, né, só vira o botão e liga a frequência respiratória. Tá? Outra coisa que tem de diferente é a avaliação mesmo do alarme do aparelho. Né? Muitas vezes o alarme do aparelho não está no volume adequado, ou a luzinha do aparelho está piscando, mostrando que não está com uma PEP adequada, né? E isso passa batido por causa dos outros monitores, e quando o paciente está com Bubble CPAP, né, ele pode gerar uma tensão maior da equipe quanto ao CPAP. Né? Quando você passa pelo paciente e vê que não está dando a bolha, né, você pode ficar mais atento quanto a isso. Então, pode ser que a vigilância em cima do paciente que tem Bubble CPAP interfira no resultado entre a comparação de um e outro. De ponto positivo, eu acho que é a avaliação de que o Bubble CPAP é muito bom. Ele tem efeito, né, nesses estudos melhores até do que o CPAP convencional, e ele tem um custo muito baixo, então justifica manter um paciente, né, que se beneficiaria de uma terapia simplesmente de manter uma pressão respiratória, né, sem tratamento, pelo fato de não ter um aparelho, sendo que o método mais prático, né, e barato, ele é útil e tem alguns estudos que mostram que ele pode até ser melhor do que o outro. Sobre o efeito do Bubble CPAP, especula-se que o fato das bolhas causarem uma vibração na membrana favorece a troca gasosa, diminui a quantidade de lesão do alvéolo, né? E teria um mecanismo que seria mais ou menos parecido com a ventilação de alta frequência.
Eu acho que para a gente poder tender para um lado ou para o outro, a gente tem que esperar mais dados, né, dados usados com técnicas mais modernas, tanto de administração desconectante, quanto, né, de práticas de ventilação, né, mais suaves com os nenéns, né, pressões menores do que a gente usava há algum tempo atrás. Então vamos esperar os novos estudos para poder ver o que vai dar a respeito dessa competição entre o bubble CPAP e o CPAP convencional. Obrigado e até a próxima.